Irmãos, eu quero ainda trabalhar no Evangelho de João. Eu penso que a gente deve ficar alguns dias trabalhando o Evangelho de João. Eu não estou seguindo assim os capítulos, né? Mas a gente vai trabalhando aí de acordo com os temas das mensagens, nesse objetivo de fortalecer a igreja, principalmente agora nessa virada de ano, né? E nós queremos falar hoje sobre consolo. E Jesus é o consolador dos aflitos, dos corações dos corações turbados, né? Nós vamos usar o texto de João 14, verso de 1 até o versículo 18. Jesus ele estava se despedindo dos seus discípulos. Ele já havia feito a ceia com os discípulos, ele já havia apontado o traidor, ele já havia lavado os pés dos discípulos, e Jesus então está nesse princípio de despedida dos seus discípulos. Essa é uma noite de quinta-feira, logo em seguida o Senhor seria traído. Essa quinta-feira é a quinta-feira do Getsêmani, essa é a quinta-feira do suor de sangue, a quinta-feira da traição de Judas, a quinta-feira da negação de Pedro, é a quinta-feira da prisão de Jesus. Jesus ele está se dirigindo para a agonia da cruz. Jesus está profundamente perturbado em seu coração. O verso 14 do nosso texto, o verso 1 de João 14, que é o nosso texto principal, diz exatamente isso: não se turbe o vosso coração. Jesus falando para os seus discípulos: credes em Deus e credes também em mim, diz o Senhor. Mas na verdade, quem está com o coração turbado, quem está com o coração ferido, é o próprio Senhor Jesus. Quando a gente observa o verso 27 do capítulo 12 de João, a gente nota isso. Ele diz assim: agora a minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora, mas para isto vim para essa hora, diz o Senhor. Sabe, ele está com o coração perturbado e ele está com o espírito perturbado. O verso 21 do capítulo 13 também nos informa, né, que Jesus, tendo Jesus dito isto, turbou-se em espírito e afirmou dizendo: na verdade vos digo que um de vós há de me trair. O coração do Senhor estava aflito. Ele também estava com esse coração, o texto diz turbado, não é? Esse coração aflito, esse coração ferido. Todavia, esta que seria a noite das noites, nesse momento crucial, o momento mais crucial de todos os tempos, esse seria o momento apropriado para que os discípulos do Senhor lhe dessem apoio emocional, lhe dessem apoio espiritual. Mas Jesus ainda é o único que se doa, é o único que conforta, é o único que instrui. Amados irmãos, muitas vezes nós vivemos essa situação. É um momento em que nós precisamos do apoio, um momento em que nós precisamos de uma palavra amiga, um momento em que nós precisamos de um ouvido amigo, no momento em que nós precisamos de um ombro amigo para ser apoiado. Nós precisamos de uma palavra amiga para ser orientado, mas muitas vezes nós não a temos, e muitas vezes nessa situação nós somos convidados a exortar, nós somos convidados a apoiar, nós somos convidados a confortar, nós somos convidados a nos doar. Jesus está exatamente nesse momento, e diante de toda essa situação, os discípulos, eles estão com o coração turbado, com o coração aflito, com o coração desesperado. Coração aqui, amado irmão, é o eixo em torno do qual giram os sentimentos e a fé, bem como a mola mestra das palavras e ações. A alma dos discípulos está vivendo uma tempestade. É nesse contexto que Jesus se levanta como consolador,
a fim de confortar os seus discípulos. Sabe, irmão, um coração aflito, um coração desesperado, é uma coisa muito comum no nosso mundo. Esse problema atinge todas as camadas sociais, atinge todos os credos religiosos, ele atinge todas as faixas etárias. Não existe meios para manter fora da nossa vida a dor, a aflição. Sabe, um coração ele pode ficar aflito pelas pressões que vêm de fora, ou seja, por aquilo que acontece com a gente. Mas um coração também ele pode ficar aflito por causa das coisas que vêm de dentro. Vivemos preocupados, ansiosos. Até mesmo, irmão, o cristão mais consagrado, mais dedicado, ele precisa beber muitos cálices amargos entre a graça e a glória. Nessa nossa caminhada em direção aos céus, há muitos cálices que devem ser bebidos e que precisam ser bebidos. Como nós podemos encontrar consolo na hora da aflição? O texto em estudo, o texto ele nos dá essa resposta. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim. Jesus, amado irmão, nos convida a confiar nele, apesar das circunstâncias. Jesus conforta os seus discípulos da mesma maneira, dizendo que da mesma maneira que eles creem em Deus como seu refúgio em meio às tempestades da vida, eles deveriam também crer em Cristo. Com isso, Jesus reafirma a sua própria divindade. Mas o que significa crer em Jesus? A forma do verbo aqui, querido, está no indicativo e no imperativo. E significa, uma tradução talvez melhor, possa nos explicar dizendo assim: já que vocês confiam em Deus, continuem confiando em mim. Essa é uma questão de fé em Cristo e não fé na fé. Uma pequena fé num grande Deus vale muito mais do que uma grande fé no objeto errado. Muitas pessoas dizem: eu tenho uma grande fé. Eles confiam na fé que têm e não no grande Deus. Irmãos, a fé em Cristo não é um salto no escuro. Confiar em Deus e no seu Filho é crer, é confessar, é descansar do seu poder, na sua sabedoria, na sua providência, no seu amor, na sua salvação. De fato, a fé é descansar no Senhor. E como nós andamos cansados. Tudo nos aflige, nos perturba. O nosso coração está sempre, como diz o texto, turbado, perturbado, aflito, desesperado. Mas Jesus diz: não se desespere, não turbe o vosso coração, credes em mim. Irmãos, a fé em Cristo é um remédio para a doença do coração, desse coração aflito, desse coração desesperado. As crises vêm, os problemas aparecem, as tempestades ameaçam, os ventos contrários conspiram contra nós, mas Jesus diz: continuem crendo em mim, aconselha Jesus. As sombras cairão sobre nós, a perseguição virá, a cruz é inevitável, mas continuem confiando em mim, exortou o Senhor. As prisões, os açoites nos alcançarão, o sofrimento, a morte nos apanharão, mas continuem confiando em mim, instruiu
Jesus. A solidão, a crise financeira, a doença, o luto, a dor, a lágrima, sabe, os vales profundos, as noites escuras, elas virão, mas continuem confiando em mim, conclama o Senhor. Sabe, irmãos, a cruz será um espetáculo horrendo. Os homens cuspirão no rosto do Senhor. Eles o pregarão na cruz. Eles o espancarão severamente. Eles o pregarão na cruz. Mas continue confiando em mim, declara Jesus. Irmãos, a fé em Jesus é o único remédio para um coração aflito. A fé, ela olha para Jesus e não para as tempestades. A fé, ela olha para Jesus e não para as circunstâncias. A fé, ela olha para Jesus e não por aquilo que nós estamos passando, não para os perrengues da vida. A fé, ela ri das impossibilidades. A fé triunfa nas crises. Continue confiando no Senhor. Pede Jesus. Está difícil a sua situação, querido? Continue confiando no Senhor. Teu coração está aflito? Continue confiando no Senhor. Em casa está difícil? Continue confiando no Senhor. Continue. Não desista, não abra mão da sua fé. E Jesus diz por que nós podemos continuar confiando nele, e ele vai explicar, porque ele diz, não turbe o vosso coração, não fiquem desesperados, não fiquem aflitos. E ele diz no verso 2 desse capítulo, ele segue dizendo, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou-lhe teria dito, eu vou preparar lugar para vocês. Que afirmativa, que coisa maravilhosa. O céu, irmãos, é o nosso lar. Nós estamos aqui de passagem. Quando Jesus fala de ir preparar um lugar para nós, às vezes a gente pensa que Jesus está entrando em cena, né? A gente tem essa ideia de que ele vai vai construir uma casa, vai limpar o terreno, ele vai ajeitar as coisas para receber a gente. Ao contrário, no contexto dessa teologia de João, preparar lugar é o próprio ato de ir à cruz. É a ressurreição que prepara o lugar para os seus discípulos. Jesus está dizendo, eu vou morrer para salvar vocês, eu estou preparando o caminho da salvação para vocês, eu estou abrindo a porta dos céus para vocês, eu estou preparando o lugar de vocês. Estou preparando o lugar para vocês. Irmãos, diante das provas, das tribulações, do sofrimento, irmão, nós precisamos levantar a cabeça e olhar para a recompensa final. Na nossa caminhada cristã, há sofrimento, há dor, há cruz. Mas o fim desse caminho, meu querido, é a glória dos céus. Paulo nos conforta e nos exorta, dizendo, a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Em Romanos 8, Paulo fala no versículo 18, porque para mim, eu tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Oh Deus bom! Irmãos, olhar para frente, olhar para a recompensa, olhar para essa herança inacessível, sabe? Olhar para a pátria eterna, para o lar celestial, nos capacita a triunfar sobre as turbulências da vida. Tenha fé em Cristo.
Olhe para a frente, olhe para aquilo que está te esperando. Essa leve e momentânea tribulação, querido, produz coisas, peso de glória para você. E Jesus, ele descreve esse céu, muitas vezes a gente passa pelo texto sem perceber isso. E como Jesus, ele descreve esse céu? O verso 2 segue nos informando. Na casa de meu Pai, o céu é onde se encontra o trono de Deus. Lá estão as hostes de anjos, a incontável assembleia dos santos glorificados. Sabe, o céu é a nossa pátria, lá está o nosso tesouro, lá está o nosso galardão, lá está a nossa herança, uma herança que não pode ser roubada, uma herança que não pode ser destruída, uma herança que traças não podem roer. No céu, Deus enxugará as nossas lágrimas. No céu, entoaremos um novo cântico ao Cordeiro, pelos séculos dos séculos. Amém. Sabe, os filhos de Deus estarão lá. Se o céu é a casa do Pai, significa que o céu é o nosso lar. Aqui no mundo nós somos estrangeiros, somos peregrinos. Aqui no mundo nós estamos de passagem. Mas nos céus nós estaremos em casa, na casa do Pai. O céu, amado irmão, é um lugar de segurança. Lá não entrará maldição, lá não entrará doença, não entrará ferida, sabe, não entrará pessoas feridas, pessoas oprimidas. No céu não haverá cortejo fúnebre. Irmãos, a casa do Pai é o lugar onde somos bem-vindos. Lá nós ouviremos: vinde benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Que convite, que graça. Vinde benditos. A casa do Pai, irmãos, é onde todos os filhos são tratados sem preconceito, sem acepção. É a casa do Pai. O céu, irmão, é um lugar preparado para pessoas preparadas, ou para um povo preparado. E quando eu for, diz o Senhor no verso 3, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Oh, glória! Nós não compramos esse lugar no céu. Nós não merecemos esse lugar no céu. Esse lugar nos é dado como presente. Isso é graça, pura graça. Isso é misericórdia, simples, pura misericórdia. Isso é amor, o mais profundo, o mais sublime amor. Jesus preparou esse lugar na cruz, na sua morte, ressurreição e ascensão e intercessão. Lá na cruz, Jesus abriu-nos um novo e vivo caminho para Deus. Ele é o caminho, a verdade, a vida. Ninguém pode ir ao Pai senão por Jesus. Irmãos, Ele entrou no céu como o nosso precursor. Ele foi o primeiro, Ele abriu as portas, Ele iniciou a fila, Ele entrou para a glória primeiro, como o nosso irmão primogênito. Oh, querido, quando nós pensamos isso, nós sabemos o nosso destino. Nós estamos a caminho da glória. Estamos a caminho da glória, meu irmão. O céu
quando nós olhamos para o texto, a gente percebe que o céu é um lugar onde nós temos comunhão eterna com Cristo. Vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também, diz o Senhor. A maior glória do céu, irmãos, é estarmos com Cristo para sempre. Nós vamos contemplar o seu rosto, nós vamos vê-lo face a face, nós vamos servi-lo, exaltá-lo. Sabe, a eternidade inteira não será suficiente para nos deleitarmos, para nos alegrarmos em Cristo, para exaltarmos a sua majestade, a sua grandeza, o seu poder. Cristo será o centro da nossa alegria no céu. Lá nós veremos Jesus como Ele é. Não haverá dor, nem luto, nem tristeza. Lá nos esqueceremos das dificuldades, as amarguras e dores desta vida. Irmãos, lá no céu, nós não faremos perguntas, porque não haverá dúvidas. Lá a nossa alegria será completa. Lá não tem porquê, para quê, quando. Nós seremos completos no Senhor. Sabe, irmãos, o texto também nos diz que nós teremos comunhão uns com os outros. No céu nós seremos uma só família, um só rebanho, uma só igreja, uma só noiva do Cordeiro. Sabe, vamos nos conhecer, vamos nos relacionar em pleno e perfeito amor. Nada de tititi, nada de fofoquinha, nada de disse-me-disse. Nós vamos nos relacionar nesse amor perfeito. No céu nós vamos abraçar os patriarcas, os profetas, os apóstolos, os entes queridos que nos antecederam. E enquanto eu pensava nessa mensagem, eu me lembrei de uma música que eu gosto muito, que fala da nossa partida, da nossa chegada ali nos céus. E o autor sacro, ele diz, primeiro, antes de qualquer coisa, primeiro quero ver meu Salvador, diante dos queridos ao redor. Então, por longos dias, que doce alegria, mas quero ver primeiro meu Salvador. É Jesus que eu quero ver primeiro, irmãos. Eu quero poder abraçá-lo, o meu Salvador, o seu Salvador, aquele que abriu o caminho, aquele que se deu por nós, aquele que foi à cruz, aquele que pagou os meus pecados, aquele que me comprou para o Senhor. Quero poder me render ao Senhor antes de qualquer coisa. Depois não. Depois eu quero ver os irmãos. Mas primeiro, o meu Salvador. Sabe, Jesus conforta os discípulos, dizendo que essa separação é uma separação momentânea, mas a comunhão em glória será eterna, pois ele partirá, mas ele voltará. Duas perguntas devem ser feitas aqui. A primeira é, como Jesus voltará? Jesus voltará, certamente. Ele prometeu, eu voltarei, venho sem demora, eis que cedo venho, vigiai, para que esse dia não vos apanhe de surpresa, diz o Senhor. Jesus voltará pessoalmente, o mesmo que subiu é o mesmo que voltará. Jesus voltará visivelmente, todo olho o verá, todas as nações se lamentarão sobre ele. Ele virá, amado irmão, como os unidos da trombeta de Deus, e será o evento mais estupendo, mais glorioso da história. Será o dia do fim. Jesus voltará gloriosamente. A última palavra, amados irmãos, não será do mal. A verdade triunfará sobre a justiça.
triunfará sobre a mentira. O ímpio não prevalecerá na congregação dos justos, mas ele será disperso como palha. A igreja triunfará com Cristo. Sabe, amado irmão, quando a voz do arcanjo soar e a trombeta de Deus ressoar, Cristo, ele aparecerá nos céus, nas nuvens como um relâmpago que se mostra do oriente até o ocidente, com poder e com muita, 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 muita glória. Será assim? Jesus matará o anticristo com o sopro da sua boca. Ele julgará as nações, ele lançará os ímpios, ele lançará aqueles que não creram, ele lançará aqueles que duvidaram, ele lançará aqueles que não o receberam como Senhor. Esses, juntamente com o diabo, ele os lançará no lago de fogo. E nós, aqueles que cremos, aqueles que creram, então receberão um novo corpo e subiremos com ele. Que consolo saber que o melhor ainda está pela frente, irmãos. Que consolo saber que o melhor de Deus ainda está por vir. Amados, nós não caminhamos para um fim triste, nós caminhamos para um fim glorioso, um fim apoteótico. A nossa morada é os céus. E a segunda pergunta é: quando Jesus voltará? Jesus voltará de forma inesperada. Muitas pessoas serão surpreendidas, muitos não estarão vigiando, muitos não estarão preparados. Em Mateus capítulo 25, versos de 1 a 11, nós encontramos ali a parábola das 10 virgens, 10 moças que estavam esperando o noivo, mas só 5 delas estavam preparadas, as outras 5 estavam desapercebidas, não estavam com azeite na sua lamparina, estavam esperando o noivo, estavam esperando a festa, mas elas não estavam prontas nem para o noivo e nem para a festa. E quando o noivo chega, aquelas 5 virgens que estavam desapercebidas, que não estavam preparadas, elas não conseguem entrar para a festa com o noivo. E elas lamentam, e elas batem, elas clamam, mas não tem mais como entrar, as portas estão fechadas. Muitos lamentarão amargamente por terem vivido desapercebidamente. As pessoas não se aperceberão até quando elas ouvirem o toque da trombeta. Mas então será tarde demais. Irmão, Jesus, ele virá de forma inesperada, e a Bíblia diz que vai ser como a ideia de como um ladrão chega no meio da noite. Nós não sabemos que hora virá, mas o Senhor virá, tão certo como o ar que nós respiramos. O Senhor virá. Jesus, ele já havia dito para os seus discípulos que ele iria partir, mas que ele voltaria. E Jesus tinha dito que iria partir e que eles não poderiam ir com ele. Capítulo 13, verso 36. Disse-lhe Simão Pedro: para onde vais? Jesus lhe respondeu: para onde eu vou? Não pode seguir-me. Agora não pode seguir-me, mas depois me seguirás. Agora, Jesus assegura que eles sabem o caminho para onde ele vai. Observe o verso 4 do texto que nós estamos meditando. E vós sabeis o caminho para onde vou. Isso provoca uma pergunta imediata de Tomé. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? A resposta de Jesus, amados irmãos, é uma das mais importantes declarações registrada nos Evangelhos.
E Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Sabe, Jesus é a verdade que alimenta a nossa mente. É a vida que satisfaz a nossa alma. É o único caminho seguro para Deus. Como caminho, Jesus é o caminho de Deus para o ser humano, e é o caminho do ser humano para Deus. Como verdade, Ele é a fonte fidedigna da revelação redentora, a verdade que liberta, que santifica. Como vida, Jesus é aquele que tem vida em si mesmo. Ele é a fonte, é o doador da vida, aquele que veio para que tenhamos vida e a tenhamos em abundância. Sem Cristo amado não pode haver nenhuma verdade redentora, não pode haver vida eterna, portanto não pode haver nenhum caminho para o Pai. Jesus diz: sigam-me, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Irmãos, não é possível andar fora do caminho, não é possível conhecer fora da verdade, não é possível viver fora da vida. Eu sou o caminho pelo qual vocês devem andar, a verdade em que vocês devem crer, a vida na qual vocês devem pôr a sua esperança. Eu sou o caminho inerrante, a verdade infalível, a vida infindável. Eu sou o caminho reto, a verdade absoluta, a vida verdadeira, bendita, não criada. Se vocês permanecerem no meu caminho, vocês conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará, diz o Senhor. A verdade vos libertará. Se permanecermos no caminho, irmãos, se permanecermos em Cristo, experimentaremos a vida eterna. Tomaremos posse da vida eterna. E João diz: vocês precisam me conhecer. Jesus disse, e João relata isso. No verso 7 ele diz: se vocês tivessem me conhecido, conheceriam também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Jesus diz aos discípulos que conhecê-lo é conhecer o Pai. E essa declaração levou Filipe a fazer uma pergunta. Verso 8. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Até então os discípulos, eles não tinham compreendido que aquele que vê Jesus vê o Pai, porque Ele e o Pai são um. O texto enfatiza 3 verdades. A primeira: Jesus é um com o Pai, versos 7 e 9. Cadê? Verso 1, 18, eu vou ficar aqui no verso 1, 18. Jesus, ele diz que é um com o Pai. Jesus já havia afirmado: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito está ao lado do Pai. Foi quem o revelou, o Filho unigênito, perdão, ou o Deus unigênito. João 1,18. Agora, ele diz que quem conhece a Ele, conhece também o Pai. E quem o vê, vê também o Pai. Observe o verso 9 de João 14. Disse-lhe Jesus: eu estou com vocês há tanto tempo, e não me tendes conhecido, Filipe? Quem vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. A gente percebe até uma certa decepção na voz de Cristo. Se fosse cearense, né? Ô macho, eu estou com tu aí tanto tempo, macho. Tu não me conhece, macho.
Ei, rapaz, eu estou com vocês há tanto tempo, vocês ainda não me conhecem. Ô Felipe, cara, ele e o Pai são um, irmãos. Nele habita corporalmente a plenitude da divindade, Colossenses 2, versículo 9. Ele é o resplendor da glória, a expressão exata de Deus, Hebreus 1, verso 3. Outra lição do texto é que Jesus, ele anuncia o Pai, ele proclama o Pai. Observe o verso 10. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Jesus não é apenas um com o Pai, mas Ele é o porta-voz de Deus. O que Ele fala, Ele não fala de si mesmo, mas Ele fala da parte do Pai. As obras que Ele realiza, não as realiza por si mesmo, mas Ele as faz pelo poder de Deus, pelo poder do Pai. Sabe, amado irmão, Jesus e o Pai são um. E Jesus é exatamente esse agente do Pai. Observe o verso 11. Credes que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. Filipe, tu vê a mim, não vê o Pai. Cara, eu sou um com o Pai. Tudo que eu faço é porque é o Pai. Tudo que eu falo é por causa do Pai. Os milagres, as coisas que eu faço é por causa do Pai. Se você não consegue acreditar, sabe, que eu estou no Pai, então creia. Creia que o Pai está em mim por causa das obras que eu estou fazendo. É só pelo poder de Deus. Irmãos, a gente observa um coração endurecido. Coração que mesmo vendo todas as maravilhas, se recusa a crer. Irmãos, e como nós temos pessoas assim, que mesmo com todas as evidências do poder de Deus, da sua graça, da sua misericórdia, mas as pessoas ainda se recusam a crer. Sabe, a evidência absoluta da unidade entre o Pai e o Filho é que o Filho realiza as mesmas obras do Pai. Ele é o agente do Pai, ele é o Verbo Criador. O Pai e ele trabalham até agora. Nos versículos de 12 a 15, Jesus vai ensinar a seus discípulos que a oração é um dos melhores remédios para um coração perturbado, para um coração aflito, para um coração desesperado. Falar com Deus faz bem à alma. Falar com Deus faz bem ao coração. Falar com Deus regula a nossa pressão, regula os nossos batimentos cardíacos, regula a nossa respiração. A ciência prova. Falar com Deus, irmãos, acalma, traz paz ao nosso coração. Não é de admirar que há tanto cristão estressado demais. Não tem oração, não tem vida de oração. Irmãos, falar com Deus acalma o nosso coração aflito, desesperado. Quantas vezes você já tem chegado no altar do Senhor para apresentar ao Senhor a sua angústia, a sua aflição, o seu desespero? E depois de você falar com o Senhor, você sai daquele lugar ali tão calmo, tão tranquilo, sabendo que Deus está de fato no controle.
Jesus nos dá 3 princípios da oração aqui. Primeiro, nós devemos orar crendo. Nós precisamos crer. Versículo 12. Na verdade vos digo, que aquele que crer em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Jesus está transferindo agora a obrigação da igreja trabalhar. Trabalhe, porque agora eu vou para o meu Pai. Agora a bola está com vocês. Trabalhe. Vocês farão obras maiores do que estas. Essa declaração de Jesus, ela tem sido mal interpretada por muitos. As maiores obras que os discípulos crentes farão, elas não são maiores quanto à natureza das obras, mas elas serão maiores em extensão ao mundo todo para ser alcançado. Aqui vale aquele princípio de que o servo não é maior que o seu Senhor. João 13, verso 16, não é isso? A fé no Cristo exaltado, naquele que está sentado à direita do Pai, aquele que tem o governo do mundo em suas mãos, aquele que derramou sobre a igreja o seu Espírito. Essa fé, irmãos, ela pode abrir-nos portas mais amplas para colhermos frutos mais abundantes do que aqueles colhidos por Cristo. Maiores obras significam mais conversões. Não há obra maior do que a conversão de uma alma. No dia de Pentecostes, Pedro, com um único sermão, ele acrescentou ao reino 3.000 almas. Uma obra grandiosa. Estava nascendo ali a igreja do Senhor. E muitas pessoas dizem que igrejas não nascem grandes. E eu digo, precisa ler, precisa ler a Bíblia. Porque a igreja do Senhor já nasceu mega. 15 dias depois, já era mais de 5.000 almas. Já uma mega igreja. As obras maiores é o alcance da salvação. Irmãos, nós temos o mundo para alcançar. Bilhões de almas precisam ser salvas. E nós precisamos fazê-lo. O verso 13 e 14, Jesus nos dá o poder para realizar isso. Ele diz, e tudo quanto pedirdes em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Esse versículo precisa ser bem interpretado, né? Esse tudo que pedirdes em meu nome, não é uma fórmula mágica, do tipo, tudo que eu pedir em nome de Jesus, Ele tem de conceder. Não é isso que o texto está nos ensinando, sabe? Muito pelo contrário. Aquilo que, quando ele diz em nome de Jesus, é aquilo que é consoante à vontade de Deus, aquilo que é compatível com a verdade de Deus, aquilo que glorifica o nome de Deus. Irmãos, isso aqui não é um cheque em branco assinado por Cristo para ser descontado aí no banco celestial. Sabe, as nossas orações, elas precisam estar estribadas, ancoradas nos méritos de Cristo.
e devem ser feitos segundo a vontade de Deus. Segundo a vontade de Deus significa pedir o que Jesus pediria. Significa pedir o que agradaria a Cristo, o que glorificaria o seu nome. Irmãos, nós não erguemos as nossas orações aos céus, confiados no nosso mérito, mas nos méritos infinitos de Jesus. Peça dentro da vontade do Senhor, e Ele atenderá. E o Senhor não quer que ninguém se perca. Por isso que nós devemos orar e pedir por almas. Há uma condicional. Tudo bem, eu posso pedir no nome do Pai, dentro da vontade de Deus, Ele vai me atender. Se, diz o Senhor, me amais, guardais os meus mandamentos. Irmãos, a vida de quem ora é a base da oração. A Bíblia diz que a oração do ímpio é abominável aos olhos de Deus. As Escrituras nos informam, ali em Provérbios 28, versículo 9, até a oração de quem se desvia de ouvir a lei é detestável. Antes de aceitar a nossa oração, Deus precisa aceitar primeiro a nossa vida. A oração, amado irmão, é endereçada ao Pai, a quem amamos. É a prova do nosso amor a Deus. Sabe? E a prova do nosso amor a Deus é a nossa obediência. Jesus subirá para o Pai, mas o Pai, em resposta à sua oração, enviará o seu Espírito, um outro Consolador, para estar sempre com a sua igreja, para consolá-la nas suas angústias, para guiá-la pelas verdades do Senhor. Jesus disse: eu rogarei ao Pai e Ele vos dará um outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós, diz Jesus. Jesus nos diz para orarmos dentro da sua vontade, aquilo que glorifica a Deus, aquilo que exalta o seu nome. E se vocês fizerem assim, eu vou atender vocês. Mas vocês precisam de uma vida reta, uma vida de obediência, uma vida de santidade, uma vida de separação. Os discípulos poderiam estar confusos, mas o Senhor não vai. O Senhor não vai subir para os céus, o Senhor não vai nos deixar. Então Jesus acalma de novo o coração perturbado, o coração aflito, o coração desesperado dos discípulos, dizendo: eu vou, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro Consolador, para que fique com vocês para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode conhecer, o mundo não pode receber, porque não conhece, mas vocês conhecem, habita com vocês, Ele estará em vós. 4 verdades são destacadas aqui nesse texto. E a primeira grande verdade é que o Espírito Santo é o Consolador, semelhante a Jesus. E eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador. Há 2 palavras gregas aqui. A primeira, essa daí, heteros, que significa outro diferente. E a segunda é essa, allos, que significa outro igual, da mesma substância. E foi essa palavra que Jesus usou.
Em resposta à sua oração, o Pai enviará um Espírito igual a mim, com a mesma essência. Em resposta à sua oração, a resposta em oração de Jesus, Deus enviará o seu próprio Espírito. O Espírito com os mesmos atributos do Pai, com os mesmos atributos do Filho. O Allos Paracletos, não é? E é esse Espírito de Deus, e que é Deus, que está conosco, no meio de nós e em nós. O Espírito Santo é o consolador permanente do povo de Deus. Observe, para que fique convosco para sempre. Para que fique convosco para sempre. O Espírito Santo jamais deixaria os discípulos do Senhor. Ele daria e dará consolo, direção e poder. Nas horas amargas, Ele dá consolo. Nas horas confusas, Ele dá direção. Nas horas mais cruciais, Ele dá poder. Você entende a questão da oração? Enchei-vos do Espírito, diz o apóstolo Paulo. Enchei-vos. Em terceiro lugar, o Espírito Santo é a fonte da verdade. Versículo 17. O mundo não pode conhecer nem receber o Espírito, pois o mundo anda enredado pelo engano, alimentado pela mentira, perdido nesse emaranhado de ideias. Sabe, o Espírito Santo é a fonte da verdade. Foi Ele quem inspirou as Escrituras, e Ele ilumina a nossa mente para que possamos entender as Escrituras. A verdade está no Espírito Santo e com o Espírito Santo. O Espírito, Ele habita em nós. Vós os conheceis, pois Ele habita convosco e estará em vós, diz o Senhor. Irmãos, no dia do Pentecostes, o Espírito veio para habitar no meio, ao lado e dentro dos discípulos. O Deus, o Emanuel, o Deus conosco, o nosso Senhor Jesus, Ele voltou para o Pai, mas o Espírito Santo, esse outro Consolador, não um Consolador diferente, mas um outro Consolador. Ele não está apenas conosco, mas Ele também está em nós. Ele não veio apenas para habitar entre nós, mas Ele veio também para morar em nós. O nosso corpo, amado irmão, transformou-se no lugar santíssimo, no local santo dos santos da sua habitação. O seu corpo é templo do Espírito. Cuide bem do seu corpo. Cuide bem do seu corpo. Cuidado para onde você leva o seu corpo. É a habitação do Espírito. 1 Coríntios 6,19. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Nós somos do Senhor. E voltaremos para o Senhor. Irmãos, nós estamos caminhando em direção à glória eterna. Essa é a nossa caminhada. Precisamos olhar para frente. Sabe, eu estou concluindo. Precisamos olhar para frente. Antes de partir, Jesus deixou claro aos discípulos que não os deixaria órfãos nem abandonados. Jesus disse: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Tão certo como o sol brilhará amanhã, mesmo que as nuvens possam encobri-lo.
mas ele estará brilhando por trás das nuvens. O Senhor voltará. O Senhor voltará, irmãos. Eu quero trazer à memória aquilo que já falei no início da mensagem. A fé em Cristo é o remédio para a doença de um coração aflito, de um coração desesperado. As crises vêm, os problemas aparecem, as tempestades ameaçam, os ventos contrários conspiram contra nós, mas continue confiando em Cristo. As sombras cairão sobre nós, a perseguição virá, a cruz é inevitável, mas continue confiando em Cristo. As prisões, os açoites nos alcançarão, o sofrimento, a morte nos apoiarão, nos apanharão, mas continuem confiando em Cristo. A solidão, a crise financeira, a doença, o luto, a dor, as lágrimas, os vales profundos, as noites escuras, elas virão. Mas continuem confiando em Cristo. A cruz é um espetáculo horrível, mas continuem confiando em Cristo. Irmãos, nós estamos caminhando rumo à glória. Levante sua cabeça e olhe para aquilo que o Senhor tem para você. Ele prometeu a casa do Pai, e Ele disse: eu vou preparar-vos lugar. Credes em mim, crede também no Pai. Que o Senhor nos abençoe.